E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre aceleração. Então vamos lá, conceitualmente, o que é aceleração? Aceleração é a variação do vetor velocidade. Caso você não tenha assistido o vídeo de velocidade, eu recomendo que você assista. Velocidade, né, é um vetor. E aceleração é quando nós temos a variação da velocidade. Fazendo lá uma ligação com dinâmica, lei de Newton, para ver a aceleração nós temos que ter força. Ou em outras palavras, se nós temos força resultante, que é diferente de zero, nós temos aceleração. Quando nós temos aceleração, nós vamos ter a variação do vetor velocidade, né? Isso aí vem lá das leis de Newton. E nós vamos, a aceleração, né, também é um vetor. Só que então ele tem direção, sentido e módulo. Mas nós vamos agora focar mais no seu módulo. Então vamos aqui ver alguns exemplos de alguns carros. Imagine aqui esse primeiro carro aqui. Eu vou chamar de carro 1. E vamos dizer que ele está numa largada de uma corrida. Opa, ele está na largada de uma corrida. E em 2 segundos, depois lá que o juiz, não sei como é que chama lá da corrida, balança aquela bandeira colorida, quadriculada, ele sai do repouso. Então, vamos ver que em 2 segundos ele adquire uma velocidade de 20 metros por segundo. Imaginemos agora aqui um segundo carro. Que esse carro aqui, ele em 2 segundos, ele adquiriu uma velocidade de 40 metros por segundo. Vamos imaginar aqui outros 2 carros. Aqui o carro 3. E ele em 5 segundos adquiriu uma velocidade de 30 metros por segundo. E aqui um último e quarto carro. Vamos imaginar aqui. Menorzinho porque não está cabendo. E vamos dizer que ele em 10 segundos ele adquiriu uma velocidade de 30 metros por segundo. Agora eu peço. Pense intuitivamente. Entre o carro 1 e o carro 2, qual deles teve a maior aceleração? Bom, pode ser que intuitivamente você diga, é o carro 2. Por quê? Porque no mesmo tempo, na mesma quantidade de tempo, ele chegou numa velocidade 2 vezes maior. Isso está correto. Intuitivamente, o carro 2 é o mais rápido. E entre o carro 3 e o carro 4, mais rápido não, o carro 2, desculpa, é o que teve a maior aceleração. Agora entre o carro 3 e o carro 4, qual deles teve a maior aceleração? Bom, pode ser que você diga aqui, né, também intuitivamente que é o carro 3. Por quê? Porque ele adquiriu uma mesma velocidade, enquanto ele acelerou, ele chegou numa mesma velocidade, só que na metade do tempo. Então ele acelerou mais rápido, né? Ele teve uma maior aceleração. Agora, vamos pensar mais um pouco. O que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade. Quanto maior a aceleração, maior a variação da velocidade. Então, a aceleração é como se fosse a velocidade da variação da velocidade, né? Mas não se confunda. Então, vamos aqui deduzir como que nós calculamos velocidade. Então, o que nós temos? Nós sabemos que a aceleração, vou chamar de A, está relacionado com ΔV. Delta, de novo, relembrando, delta é variação. Então, é a variação da velocidade. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, que eu vou chamar de V e de V0. Isso aqui é a variação da velocidade. E a aceleração também está relacionado com o tempo, com a variação do tempo. Ou seja, a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Então, aqui ΔT, variação do tempo. Também tempo final menos tempo inicial, T menos T0, eu vou chamar. Agora, como que estão relacionadas a aceleração com essas duas grandezas? Então vamos pensar aqui. Primeiro entre aceleração e variação da velocidade. Vamos aqui no exemplo do carro 1 e do carro 2. Né? Vamos esquecer o tempo, né? Porque são tempos iguais. Né? Então vamos desprezar o tempo e pensar em aceleração e na velocidade. Qual desses carros nós dissemos que teve a maior aceleração? O carro 2. E qual deles acelerou mais? Né? Qual deles teve a maior variação de velocidade? Os dois, eu estou considerando aqui a aceleração numa quantidade de tempo igual.
E nessa mesma quantidade de tempo, qual deles teve a maior variação de velocidade? Foi o carro 2. Então, nós acabamos de ver que quanto maior a aceleração, maior a variação da velocidade no mesmo espaço de tempo. Então, a aceleração e variação da velocidade são grandezas diretamente proporcionais. Vamos pensar agora entre aceleração e variação do tempo. Vamos pensar aqui entre o carro 3 e o carro 4. Vamos esquecer um pouco as velocidades aqui, né, porque eles adquiriram uma mesma velocidade. Vamos pensar entre o tempo e a aceleração. Eles alcançaram, estou considerando aqui, até o ponto que eles alcançaram uma mesma velocidade. Mas qual deles alcançou essa mesma velocidade num tempo menor? Foi o carro 3. E qual deles nós deduzimos que era o carro que acelerou mais? O carro 3. Então o que nós deduzimos? Quanto maior a aceleração, menor o tempo necessário para chegar numa certa velocidade. Então são grandezas inversamente proporcionais. Cresce a aceleração e decresce a variação do tempo. Então o que nós podemos chegar? Nós chegamos que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Por quê? Quando nós temos assim esse tipo de equação, entre as igualdades aqui, o numerador é diretamente proporcional ao nominador e o numerador é inversamente proporcional ao denominador, isso de um lado para o outro. Aqui a aceleração é diretamente proporcional à variação de velocidade e a aceleração é inversamente proporcional à variação de tempo, né? Por quê? Vamos pensar aqui rapidinho como se fosse uma fração, né? Quanto maior ΔV, maior vai dar essa divisão aqui, então maior vai ser a aceleração. Agora, quanto maior for o tempo, a gente vai dividir por uma quantidade maior, então vai dar um resultado menor. Então a aceleração vai dar menor. Agora, vamos pensar rapidinho aqui em unidades. Vamos ver aqui qual que é a unidade de aceleração. Unidade nós representamos entre colchetes. Então, a unidade de aceleração, é meio óbvio isso daqui, é a unidade da variação da velocidade sobre a unidade da variação do tempo. Isso é igual ao quê? Qual a unidade de velocidade? É metros por segundo. E qual a unidade de tempo? Segundo. Relembrando, né? Isso daqui eu estou considerando que é no Sistema Internacional de Unidades. Então, metro por segundo por segundo. Isso daqui, né, é divisão de fração. Vou considerar a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, então vai ficar metros por segundo vezes 1 sobre segundo. Isso daqui vai dar metros sobre segundo ao quadrado, né? Ou como alguns preferem representar, assim, numa mesma linha. Metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade no Sistema Internacional de Unidades de Aceleração. Então é isso. Bons estudos, abraço e até a próxima.